Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se liga na história! Já pensou se você pudesse pegar um mapa do mundo e com uma simples caneta desenhar uma linha para dividir todos os continentes, tanto os já conhecidos quanto os que ainda seriam descobertos, entre apenas 2 países? Parece uma ideia absurda, uma fantasia de poder absoluto, não é mesmo? Mas essa era a mentalidade da era das grandes navegações, uma época de ambição sem limites, onde Portugal e Espanha competiam ferozmente pelos domínios do globo. Pois foi exatamente isso que aconteceu em 1494. O Tratado de Tordesilhas foi, sem dúvida, um dos acordos mais audaciosos e impactantes da história. Com a bênção da Igreja Católica, Portugal e Espanha, as 2 superpotências navais da época literalmente repartiram o planeta entre si, como se fosse uma propriedade particular. Uma linha imaginária no Atlântico definiria o destino de milhões de pessoas e de futuras nações. Mas por trás da assinatura desse tratado, havia muito mais do que se via. Havia um segredo bem guardado, uma forte suspeita e uma jogada de mestre da diplomacia portuguesa, que no fim das contas, garantiu a posse do Brasil. Como uma simples mudança na posição dessa linha mudou o mapa da América do Sul para sempre? Vamos juntos desvendar os mistérios desse tratado que redesenhou o mundo. Para entender como o Brasil nasceu, precisamos voltar ao século XV, uma era de ambição, rivalidade e exploração sem precedentes. O cenário geopolítico era de altíssima tensão. As rotas comerciais terrestres para as Índias, fonte de especiarias valiosíssimas como pimenta e cravo, estavam sob controle do Império Otomano, tornando os produtos caros e o acesso difícil. Portugal, na vanguarda da navegação, tinha um plano audacioso: contornar a África para chegar ao Oriente por mar. Década após década, com suas inovadoras caravelas, os portugueses mapearam metodicamente a costa africana, estabelecendo feitorias e se aproximando cada vez mais do seu objetivo. Era uma corrida contra o tempo e um investimento colossal. Enquanto isso, a vizinha Espanha, recém-unificada após a conclusão da Reconquista, estava ansiosa para entrar no jogo e não ficar para trás. Foi nesse contexto que os monarcas espanhóis, Fernando e Isabel, decidiram apostar numa ideia radical rejeitada por Portugal, a do navegador genovês Cristóvão Colombo. Ele acreditava que a terra era menor do que se pensava e que poderia chegar às Índias navegando para o oeste. Em 1492, patrocinado pela Espanha, Colombo partiu em sua viagem arriscada e acabou se deparando com um continente inteiro no meio do caminho. A notícia da descoberta caiu como uma bomba na Europa, mudando o mapa do mundo para sempre. De repente, havia um novo mundo repleto de terras e supostamente de riquezas. A Espanha imediatamente reivindicou tudo, baseando-se na viagem de Colombo. Portugal protestou, argumentando que aquelas terras poderiam estar em zonas de influência que já lhes pertenciam por tratados anteriores. A tensão entre os 2 reinos ibéricos atingiu um ponto crítico, e a possibilidade de uma guerra aberta pela posse do Atlântico e de suas novas terras era real e iminente. Para evitar um conflito desastroso entre 2 das maiores nações católicas da Europa, o Papa Alexandre VI, que era espanhol, interveio. Em 1493, ele emitiu uma série de decretos conhecidos como a Bula Intercoetera. A solução proposta era simples e direta: traçar uma linha imaginária no mapa, um meridiano localizado a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que já eram portuguesas. Pelo decreto papal, todas as terras descobertas e por descobrir, a oeste dessa linha, seriam da Espanha, e as terras a leste, de Portugal. Parecia uma solução elegante, mas ela favorecia descaradamente os interesses espanhóis. A reação em Portugal foi de pura indignação. O rei Dom João II, conhecido como o Príncipe Perfeito por sua astúcia e visão estratégica, ficou absolutamente furioso. Ele não apenas considerou a divisão injusta,
como a rejeitou publicamente, recusando-se a aceitar a autoridade papal naquela decisão. Para Dom João II, a linha de 100 léguas era inaceitável, pois limitava a navegação portuguesa no Atlântico e ameaçava sua rota para a África. Mas muitos historiadores acreditam que essa fúria tinha um motivo oculto e muito mais profundo. Dom João II não aceitou a bula papal e, em vez de ir à guerra, exigiu uma nova negociação direta com a Espanha. Por que tanta insistência em mudar a linha? A hipótese mais fascinante, e que ganha cada vez mais força, é que os portugueses já suspeitavam, ou até mesmo sabiam, da existência de terras a sudoeste no Atlântico. Esse conhecimento poderia vir de expedições secretas e não documentadas, mantidas sob o mais absoluto sigilo de Estado. A linha papal deixava essas terras potenciais do lado espanhol. Dom João II precisava garantir uma fatia maior do bolo que ele, secretamente, já sabia que existia. Assim, começou uma barganha diplomática intensa e calculada, que durou meses. Representantes de Portugal e Espanha se reuniram na pequena cidade espanhola de Tordesilhas. O resultado foi o histórico Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494. O grande trunfo de Portugal, conseguido pela persistência e habilidade de seus negociadores, foi empurrar a linha divisória muito mais para oeste, de 100 para 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Para a Espanha, que ainda acreditava que Colombo havia chegado à Ásia, essa concessão parecia pequena, talvez cedendo apenas mais mar aos portugueses. Essa mudança, que pode parecer um mero detalhe técnico, foi uma das jogadas diplomáticas mais geniais da história. Ao mover a linha para 370 léguas, um enorme território na América do Sul, que ainda nem havia sido oficialmente descoberto, passava a cair do lado leste do meridiano, ou seja, na zona de exploração exclusiva de Portugal. Aquele pedaço de terra viria a ser a maior parte do futuro Brasil. Foi uma vitória diplomática monumental, um verdadeiro xeque-mate de Dom João II. Sem disparar um único tiro, Portugal garantiu legalmente a posse de um território vasto e rico, tudo graças à sua expertise naval, sua possível informação secreta e sua incrível habilidade de negociação. Mas, na teoria, o que o tratado realmente dizia? Ele estabelecia que todas as terras e ilhas, descobertas ou a descobrir, que estivessem a leste dessa linha pertenceriam a Portugal e as que estivessem a oeste, a Espanha. Era um acordo para dividir o mundo inteiro, conhecido e desconhecido, entre apenas duas nações. Mas como transformar essa linha imaginária em uma fronteira real no meio de selvas, rios e montanhas desconhecidas? E aqui entra o pequeno grande detalhe: a fiscalização era impossível. No século XV, não havia GPS, satélites ou tecnologia para determinar com precisão a longitude em alto mar ou em terra firme. A linha era uma abstração teórica desenhada em mapas imprecisos. Essa impossibilidade de fiscalização abriu uma margem gigantesca para a realidade se impor sobre o papel. O tratado era um acordo de cavalheiros, mas a ambição era mais forte. Na prática, a ocupação do território falou mais alto que o tratado. A partir do momento em que os portugueses se estabeleceram na costa do Brasil, a tendência natural foi avançar para o interior. Impulsionados pela busca de mão de obra indígena para escravizar e, mais tarde, pela febre do ouro e das pedras preciosas, expedições conhecidas como entradas e bandeiras simplesmente começaram a ignorar e ultrapassar a linha de Tordesilhas, adentrando profundamente em território que, no papel, pertencia à Espanha. A descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso no final do século XVII e início do XVIII foi o golpe de misericórdia. A corrida do ouro atraiu milhares de colonos para o interior, consolidando a presença portuguesa muito além da fronteira teórica. A linha de Tordesilhas, na prática, foi sendo corroída e empurrada para o oeste pela ambição, pela realidade da colonização e pela busca incessante por riquezas.
O tratado, portanto, criou uma fronteira no papel, um ponto de partida legal, mas foi incapaz de conter a dinâmica real da expansão territorial. A fronteira do Brasil não foi definida por diplomatas em uma sala, mas sim pelos pés dos bandeirantes, pelos missionários que fundavam aldeias e pelos garimpeiros que abriam minas no coração do continente. Oficialmente, o Tratado de Tordesilhas vigorou por 286 anos, mas seu fim simbólico começou muito antes. Um evento crucial foi a União Ibérica, o período entre 1580 e 1640, quando, por uma crise de sucessão no trono português, o rei da Espanha passou a governar também Portugal. Com um só rei governando os dois impérios, a linha que dividia as possessões de Portugal e Espanha perdeu completamente o sentido. Se tudo pertencia ao mesmo monarca, para que manter uma fronteira interna? Esse período de 60 anos, na prática, funcionou como um acelerador da expansão portuguesa, pois removeu qualquer barreira legal que ainda restasse para o avanço sobre as terras a oeste. E qual foi a consequência mais duradoura de tudo isso? Aquele risco no mapa, negociado com tanta astúcia por Dom João II, garantiu que uma porção imensa e continental da América do Sul fosse colonizada por Portugal. Isso deu origem ao Brasil, uma nação de dimensões continentais, e a única nas Américas a ter o português como língua oficial. Enquanto isso, o restante do continente, que caiu do lado espanhol da linha, desenvolveu uma identidade hispânica, falando majoritariamente o espanhol. Aquele risco no mapa, portanto, foi muito mais do que uma simples divisão de terras. Ele definiu fronteiras políticas, mas, acima de tudo, forjou identidades culturais e linguísticas profundas que permanecem vivas e pulsantes até os nossos dias. Então, como vimos, o Tratado de Tordesilhas foi muito mais do que um simples risco no mapa. Foi a materialização de uma ambição sem precedentes, um ato audacioso onde duas nações europeias se sentiram no direito de dividir o mundo inteiro entre si com a bênção do Papa. Foi uma magistral jogada de xadrez diplomática, especialmente por parte de Portugal. A insistência de Dom João II em mover a linha para oeste garantiu o futuro do Brasil, um prêmio gigantesco que moldaria a identidade e a língua de um continente. No entanto, esse mesmo limite, tão rigidamente negociado, provou ser frágil. Na prática, ele foi ignorado, desafiado e, por fim, engolido pela própria história que ajudou a criar, impulsionado pela busca incessante por riquezas e pela expansão territorial dos bandeirantes. A história do Tratado de Tordesilhas nos mostra como acordos no papel podem ser superados pela realidade no terreno, deixando um legado que perdura até hoje. Se você se impressionou com essa saga de diplomacia, exploração e império, demonstre seu apoio com um like. Cada curtida é o combustível que nos move a criar mais conteúdo como este. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora geopolítica e história. E vamos juntos espalhar conhecimento. Para não perder nenhuma de nossas futuras viagens pelo tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo vídeo for ao ar. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso projeto. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima!